Um dos principais filmes que estão estreando na Netflix nesta semana chama-se O Recepcionista. É mais um filme que a Netflix comprou direitos para poder passar no mundo inteiro, porque a pandemia do novo coronavírus, esse micróbio desgraçado, impediu que os cinemas abrissem no ano passado para cá. O filme acabou não estreando aqui no Brasil. Ele estreou lá nos Estados Unidos, teve em algumas salas de cinema, mas não teve grande alcance, muito por conta, né, dessa questão do coronavírus, e agora está chegando na Netflix por meio do streaming. Então, se você quiser saber mais sobre este suspense, você pode acompanhar aqui este vídeo. Só que a gente vai falar sobre aspectos do final deste filme. Então, se você ainda não assistiu, a gente vai indicar para você o momento que a gente vai começar a falar sobre spoiler. Você pode assistir até lá e depois disso você pode parar, pausar. Depois que você assistir o filme, você volta e aí a gente pode conversar a respeito do final deste filme, tá bom? Mas então é isso, se você quiser saber mais sobre O Recepcionista, por favor, fique com a gente. Mais uma vez eu queria pedir para você para se inscrever no nosso canal, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E também, se não for incomodar Vossa Senhoria, a gente queria pedir para você para entrar nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, está no Twitter, no Instagram, só escrever lá canal 5 Tons que você vai encontrar a gente. Esse filme ele foi escrito e dirigido pelo Michael Crichton. Ele conta a história de um cara chamado Bart, um jovem adulto, que ele tem um espectro de autismo e ele vive com a mãe dele na casa dele, só que ele também trabalha no turno da noite em um hotel. Ele tem uma fixação em observar pessoas, ele gosta desse trabalho justamente porque ele gosta de observar pessoas para entender como são os jeitos e tal, mas ele pessoalmente não tem muito jeito em lidar socialmente com as pessoas. Só que ele também tem uma certa mania estranha que é colocar câmeras nos quartos, em alguns dos quartos aonde ele trabalha, lá no hotel de onde trabalha. Essa mania, que pode parecer estranha, ele usa, na verdade, para poder entender como funciona o comportamento humano, para tentar superar as suas próprias limitações, né? Ele tem consciência de que ele não tem traquejo para falar com as pessoas, para ter uma interação social, então ele tenta estudar o comportamento humano para poder ter uma vida social. O filme começa de verdade quando uma hóspede chamada Karen chega no hotel onde o Bart trabalha. E ela vai para o quarto aonde ele colocou as câmeras. Ele tá lá observando ela, ele tá já na casa dele observando a Karen dentro do quarto quando ele percebe que um homem suspeito entra dentro do quarto e a espanca. Desesperado, ele sai correndo para tentar impedir o crime, mas quando ele chega lá, a mulher já está morta. Só que ele é visto no local do crime, então isso acaba fazendo com que ele tenha envolvimento com a investigação deste assassinato. É então que ele é transferido para outro hotel, e nesse hotel ele conhece uma outra mulher chamada Andrea. A Andrea se insinua para ele, né, pro Bart e tal, ela se hospeda e ali eles têm uma espécie de uma relação, vamos dizer assim, a gente não vai, né, explicar agora o que é essa relação, mas eles têm ali uma espécie de relação, um certo contato. Acontece que ele ainda corre risco por conta do assassino da primeira moça da Karen estar solta. E é nesse momento que as tramas começam a se juntar, não é? As tramas começam a se entrelaçar. Então, assim, o que a gente pode dizer pra você que ainda tá vendo essa parte sem spoilers, é que esse filme é um tanto quanto previsível, né? É um filme que você já consegue matar certas coisas quando o filme já tá lá pela metade. Felizmente, o roteiro do filme, ele tem essa deficiência de fazer com que a gente consiga adivinhar já o que está acontecendo, né? E já consiga imaginar exatamente como esse filme vai terminar. Ele termina de uma forma, né, vamos dizer assim, mais simbólica do que realmente um término, assim, a gente vai explicar isso quando a gente vai falar de spoilers, mas é um filme que, tecnicamente, né, principalmente no que diz respeito à sua fotografia, é um filme muito bonito, é um filme muito bem feito. Acontece que ele tem reais deficiências no que diz respeito à história. E o que ajuda a dar credibilidade para este filme é que ele tem bons atores, né? Atores conhecidos, inclusive. O Bart, por exemplo, é interpretado pelo Tye Sheridan, que você pode conhecer aí de vários filmes. O primeiro que me vem à cabeça é o Jogador Número 1, que é aquele filme do Spielberg, né? Estreou há uns anos atrás, um filme muito bom, inclusive. A gente recomenda esse filme também. Enfim, ele fez muitos filmes, fez aí também trabalhos para televisão, mas ele é um ator bem conhecido e aqui ele faz um papel difícil, mas que ele consegue lidar muito bem, ele consegue levar esse papel muito bem. Por outro lado, a gente tem a Andrea, né, que é interpretada pela Ana de Armas, que é uma atriz que está em ascensão, ela fez muitos filmes, inclusive ela fez aquele filme com o Wagner Moura, o Sérgio, né, há pouco tempo.
ela fez outros filmes também muito bons, ela fez o Entre Facas e Segredos, ela tá no novo 007, enfim, é uma atriz que está em ascensão, fez filme com o Ben Affleck, inclusive namorou com ele um tempinho aí, mas já separaram também. É uma atriz que tem aqui neste filme um papel que é dúbio, um papel que a gente não sabe exatamente para onde vai levar quando ela aparece da primeira vez. Mas depois também acaba se tornando um tanto quanto previsível. E dentro deste elenco a gente tem que destacar também a presença da Ellen Hunt, que é uma atriz vencedora do Oscar. Ela ganhou o Oscar em 97 pelo Melhor Impossível, aquele filme com Jack Nicholson, né? Se você não assistiu, por favor, vá assistir, porque é um filme muito bom. Ele também ganhou um Oscar por esse filme, inclusive. Mas ela é uma atriz que, desde que ela ganhou o Oscar, ela não tem se dedicado tanto ao cinema, né? Não fez tantos filmes assim. E aqui ela faz um papel também bastante complicado, mas que é curto e funcional. Por tudo isso, né, por conta dessa questão muito grave do roteiro, infelizmente o roteiro tem uma previsibilidade tão grande assim que a gente vai dar 3 estrelas para esse filme. É um filme bom, é um filme que você consegue assistir tranquilamente, te diverte, você consegue ficar preso na história enquanto você está assistindo, mas depois quando chega no final você fica um pouco decepcionado porque você meio que adivinhou o que ia acontecer. Então talvez ele não seja muito lembrável, vamos dizer assim, é um filme esquecível, mas enquanto você está assistindo é um filme bom. Muito por conta das atuações também que conseguem sustentar aí este filme que tem seus defeitos, né? Esse é um filme que tem os defeitos que infelizmente acabam suplantando o resultado final. Então, né, se você já conhece o nosso canal, você sabe que a gente vai te dar um tempinho para que você possa parar, caso você não tenha assistido o filme ainda, para você voltar aqui depois e entender mais sobre o final, né? Que eu falei agora há pouco que é o final previsível, mas a gente queria comentar com você esse final. Não é explicado, a gente quer só comentar com você a respeito deste final. Então, se você ainda não assistiu o filme, você pode parar agora. Mas se você já assistiu, então vamos lá, a gente tem algumas coisas para conversar a respeito que eu acho que precisam ser ditas, né? Então vamos lá, eu acho que esse filme começa a mostrar o seu final a partir do momento em que a Andrea e o Bart começam a ter essa relação. Ela flerta um pouco com ele, eles acabam dando um beijo ali na beira da piscina do hotel, então você começa a perceber que tem alguma coisa com esta mulher que não tá batendo legal. E quando o Bart colocou as câmeras, né, ele colocou câmeras no quarto desta mulher, da Andrea, ele percebe que ela tem uma relação com o assassino da primeira moça, que é a Karen. Isso porque ele consegue reconhecer uma tatuagem que ele tem, então, que ele viu, né, na hora que estava no primeiro assassinato, na hora que estava assistindo. Ele percebe que ela tem uma ligação com ele, então ele corre para tentar evitar que aconteça de novo. Acontece que esse cara misterioso, né, ele bate na Andrea também, assim como aconteceu com a Karen, e quando o Bart chega lá, eles acabam conversando e o Bart revela para ela todo o aparato que ele tem para vigiar ela, né? Porque tá dentro ali do quarto. Isso, no filme, já começa a mostrar que tem ali, tudo isso tem uma ligação com o final. E aí que tem esse plot twist do filme, que é o que eu falo que a gente já meio que adivinha quando a gente percebe qual é a relação da Andrea de verdade, né? A gente nota, quando chega no final do filme, a gente nota que ela tinha uma relação mesmo com o cara que é o assassino da primeira menina, e ela teve a intenção de culpar o Bart pelo assassinato dela. Isso porque ela meio que sabe que ele tem acesso a essas imagens, porque ela sabe que ele está sendo investigado por isso e essas coisas todas. Então ela arma uma situação para que o Bart seja incriminado. Ela planta, inclusive, provas, planta a arma, né, do crime, para que o Bart seja incriminado por conta daquele assassinato do primeiro momento do filme, né, da primeira parte do filme. Aí quando a polícia chega, a polícia encontra as armas e vê as imagens que são entregues para eles, que entendem, né, os policiais entendem que o Bart é o verdadeiro culpado por conta dessa agressão que aconteceu. A Andrea sumiu, desapareceu, quando no dia seguinte ela já não estava mais lá. Ele, desesperado, ele foge para que não seja pego pela polícia, porque ele é inocente, ele vai ser preso, porque ele percebe, né, que todas as provas incriminam ele, então ele termina o filme dentro de um shopping misturado junto à multidão. E é aí que a gente tem a parte mais simbólica, né, do filme, porque o Bart ele passa o tempo todo no filme tentando entender como funciona o comportamento humano, e no fim ele não consegue realmente entender, e ele precisa obrigatoriamente se misturar na multidão dentro de um shopping para não ser visto. E é assim, o filme termina com ele lá no meio do povo e tal. É um simbolismo grande do fato de que agora, mesmo sem querer, ele precisa se misturar e ele precisa estar no meio dessa multidão, no meio dessa sociedade,
porque senão ele vai ser preso por um crime que ele não cometeu. Então, como eu falei, esse filme ele tem esse final simbólico, mas ele é um final que dava para ser previsto. Logo, quando a gente percebe que a Andrea tem uma aproximação meio forçada com o Bart, meio que a gente não consegue acreditar que ela tem uma atração real por ele, então a gente percebe que tem alguma coisa errada com ela. Isso já meio que deixa os nossos sentidos meio atentos assim, e a gente consegue perceber o que está acontecendo. E quando ela aparece com o assassino, né, do cara, a gente já mata na hora o que vai acontecer, porque é muito óbvio, acaba sendo óbvio demais e isso atrapalha demais o filme, porque é um filme que tinha tudo pra, né, ter um plot twist legal, se não houvessem essas dicas tão descaradas conforme a história vai passando, principalmente na sua segunda metade. Então, mesmo com tantas atuações boas, o filme acaba se perdendo na sua história e isso acaba sendo muito ruim pro final, pro resultado final do filme. Eu acho que poderia ser melhor trabalhado, talvez, escondido melhor essas dicas para que mantivesse a surpresa pra gente que tá assistindo. Acho que isso que seria legal, mas infelizmente os realizadores do filme não conseguiram chegar a esse resultado e no fim das contas somente as atuações, que são boas, mas não ótimas, mas são boas, não sustentam um filme que tem tanta ambição. Bom, por hoje é isso, obrigado então para você que assistiu esse vídeo, a gente tá aberto aí a receber a sua opinião sobre o que a gente comentou aqui, né? Você pode aí falar do final, o que você achou, se você concorda com a gente, se discorda com a gente. Então, você pode deixar aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber a sua opinião. Um abraço para você e até logo.